como eu não vejo ninguém mais, eu só vejo a moça do caixa do supermercado. Oi, Márcia! Aê! Olá, Maria! Tudo bem? Mas eu te vi atravessando a rua essa semana ali na Norte Sul. Acelerou um pouquinho. Tá vendo como ela só vê o caixa do supermercado? Não, lá era o laboratório, porque eu fui no médico e tô fazendo exame. Fui fazer o exame. Foi. Eu fiz os exames de Covid e os 2 de Covid é negativo, então foi dengue. Ah, melhor. Mas aqui a gente não pega. Ô, gente, vamos trabalhar, porque a gente veio aqui para isso e não para conversar. Então, Elton, a gente tinha começado. Pode ficar, Elton. Meu céus, não precisa ir embora. Eu cortei só para você não me escutar. Então, a gente começou semana passada, a Márcia não veio, e o Rafael está chegando hoje. O Rafael vai nos ajudar, inclusive, com a sala. Rafael, você vai ouvir um pouquinho hoje qual é a nossa proposta. Assim que terminar a aula, eu fiz igual como a gente está em universidade, eu, você, o Moisés, os 3 acadêmicos, eu fiz plano de aulas, então eu fiz um Excel com as aulas do primeiro semestre. O que a gente vai fazer a partir de agora, que está determinando que é você, a gente vai dividir os dias, quem faz qual parte. E entre eu, você e o Moisés, a gente vai intercalando, inclusive, não só por afinidade de tema é importante, é legal que a gente escolha, mas também porque o Moisés, ele é diretor de Gideões, ele tem um cargo que ele demanda outras atividades, então a gente também vai respeitar um pouco a agenda, tem que respeitar a agenda dele, então a gente vai intercalando entre a gente, não só por afinidade, mas questão de disponibilidade de agenda de cada um também, porque as nossas agendas são bastante intensas. Então, te mando, Moisés, a gente já compartilhou, já trocou, Moisés também está ajudando com algumas questões de referenciais de outros autores. Se você conhecer também, fique à vontade, não só para buscar fora do que a gente já colocou, mas também para sugerir para a gente fora do que a gente já colocou. Eu mostrei um pouquinho para a sala, que era o Elton, o Evangri e o Moisés, semana passada. Mas eu mostrei um pouquinho qual é a nossa proposta e eu vou te mandar, então, a nossa planilha do primeiro semestre e já tem mais ou menos uma estrutura do que é o segundo semestre, porque na minha cabeça é um encadeamento de ideias. Então, não sei se para os outros isso vai ficar tão claro, mas pelo menos na minha cabeça a gente está com um encadeamento de ideias para a gente contemplar o ano, tá? Dentro do tema. Então, nós iniciamos na semana passada com a questão cosmovisões. O que é uma cosmovisão foi o que a gente discutiu semana passada, e hoje a gente vai falar sobre guerras de cosmovisões ou cosmovisões em conflito, que basicamente, eu já até mostrei na semana passada, são 2 livros, mas principalmente este livro, que é do Ronald Nash. Ganhei, inclusive, do patrocínio. Seu fundo está passando na frente, hein? Dependendo do... O que você falou que está na frente? O fundo está passando na frente do livro. Exatamente. Eu não gosto de pôr fundo por isso, porque tudo que você põe fica parecendo um monstrinho. Tá, mas então aí a gente hoje vai trabalhar o tema cosmovisões em conflito ou guerra de cosmovisões, mas antes da gente começar, vamos orar para a gente pedir orientação de Deus para a nossa aula e também, se Deus tiver alunos que se interessem, que ele mande para a nossa sala para a gente conversar esse trabalho, tá? Senhor bendito, nós somos carentes de Ti, da sabedoria que vem de Ti, como essa própria lição de hoje nos ensina, ó Deus, como a gente falha, quando a gente confia muito na nossa capacidade, na orientação da nossa própria cabeça e do nosso próprio coração. Tem misericórdia, Deus, de nós, instrui-nos pela perspectiva da Tua palavra, Senhor, porque a gente realmente, ó Pai, para se confundir e se desviar é algo muito fácil, ó Deus, e é uma linha muito tênue entre aquilo que pensamos e aquilo que fazemos, ó Pai, e aquilo que vem da Tua orientação tem que ser a nossa regra.
tem misericórdia de nós, nos ajuda a termos clareza, a compartilharmos, a conversarmos, a crescermos, ó Deus, no conhecimento do Senhor por meio da aula. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, gente. Eu não gosto, mas é uma triste dor, mas quando eu ponho o slide, eu falo isso toda a aula, o Elton, que está aqui toda semana, já está acostumado. Então, quando eu ponho a aula, eu não vejo vocês. Isso, para mim, é uma tristeza. Então, pode tirar o microfone e começar a me interromper quando quiser falar. E isso, para mim, é bem interessante. Eu gosto muito mais que a gente converse do que seja um blá, 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 não. Porque blá, blá, blá é vazio. E eu realmente não quero, não é um vazio. Eu preparei algo de acordo com o material, mas para não ficar só eu falando. Blá, 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 parece que inventou o que falar. Então, vamos lá. Então, a gente começou na semana passada a nossa aula, falando, então, do conceito de cosmovisão. Então, a gente colocou esse slide é da semana passada, a ideia de que, sabendo ou não, você sabendo, você já tendo se gasto em pensar sobre isso ou não, você tem uma cosmovisão. Mesmo que você não saiba qual é ela, você opera por um esquema conceitual que você formou com base em vivências, na questão cultural, no momento histórico, no seu círculo de convivência, naquilo que você leu, naquilo que você conhece. Todos nós formamos um esquema conceitual mais profundo ou mais raso, com questões inconscientes, outras conscientes, mas esses padrões, ou esses esquemas, ou esses pressupostos, referências, a partir deles, a gente cria um olhar. Então, cada um de nós olha o mundo por um esquema conceitual. Então, tudo que se dá, tudo que vemos na realidade. Então, se eu, por exemplo, a gente, quando estuda teoria do contrato social, a gente vê o Hobbes e o Rousseau. São dois homens completamente diferentes. Um olha o homem como uma perspectiva do homem bom, que a sociedade vem e corrompe. Vem o Hobbes com um olhar completamente diferente e diz, não, o homem é lobo do homem, o homem é mau, ele é combativo, se não tiver um regulador social, ninguém convive junto. Só aí, nos teóricos, só do contratualismo, ou teoria do contrato social, a gente já vê uma diferença de visão. Então, formamos esquemas conceituais para olhar, e hoje a gente vai falar um pouquinho que até dentro da própria religião, a gente tem distinções de esquemas conceituais para uma única perspectiva, que é o olhar sobre Deus. Então, a ideia nossa, que com as aulas, a gente chegue pelo menos a uma resposta clara. Quais são os meus pilares de referência para eu criar o meu esquema conceitual? Qual é? De onde saiu o meu? E aí, esse Dobson e Bauer, eles falam que nada menos do que uma guerra civil de valores está acontecendo hoje na América do Norte. Eles estão falando especificamente dos Estados Unidos, mas isso não é também uma coisa mais exclusiva dos Estados Unidos. A gente tem visto isso acontecer no mundo, né? Então, dois lados com cosmovisões tremendamente diferentes e incompatíveis estão travando um conflito amargo que permeia toda a sociedade. Então, ele está dizendo que na América do Norte, que é o autor do livro é americano, ele está falando, aqui a gente tem visto uma guerra de valores imensa acontecendo. Então, é um movimento, e ele fala que essa guerra é pelo coração e pela mente das pessoas, porque é uma guerra de ideias, é uma guerra de formar, de redesenhar na mente e no coração das pessoas mapas conceituais. Eu estou aqui lendo e está me incomodando que eu pus a aspa ao contrário. Primeiro eu escrevo, depois põe aspa, depois a aspa fica virada. Eu pus a aspa de trás para frente. Marineide, Oi. Nesse fato de visões, nós temos aí duas visões assim, bem nítidas hoje. Quando ele está falando dos Estados Unidos, está falando de Brasil também, uma à direita e uma à esquerda, ambos
ambos têm coisas corretas, ambos têm coisas erradas, e aí tudo que está, de quem é partidário da esquerda, de quem é partidário da direita, o que está daquele lado é tudo correto, ele não enxerga os erros deste lado, e enxerga do outro lado só erro, e o deste lado de cá enxerga só virtudes aqui, e não enxerga só erro do outro lado e não vê. Então nós temos partes de verdades e partes de mentiras de ambos os lados. Os dois lados. Uhum. Eu brinco com o Carlos Eduardo que você olha o mundo pela lente da Globo. Se você assiste a Globo, é uma lente. E eu, quando eu caminho, eu ouço o podcast da Jovem Pan. Literalmente o oposto. Então, você fala assim, qual mundo é o mundo real? E os dois estão trabalhando para formar esquemas conceituais e ideológicos na nossa cabeça. Hoje de manhã eu recebi uma notificação, eu nem abri, mas estava escrito TV gratuita. Não sei se vocês viram, mas a Globo ela vai distribuir um aparelhinho para quem tem problemas de sinal captar a Globo. Vocês viram isso? Ela está fazendo propaganda. Não vi ainda. Ela tá... Você viu? Eu vi o comercial falando do dispositivo, é como se fosse um receptor igual da NET, assim, da Sky. Broadcast, talvez. Eles dão a antena e aí eles fazem um comercial, a pessoa que recebe, né? É totalmente falando, não, é que a gente consegue ver a novela das 8, que a gente consegue ver o jogo na quarta-feira, enfim, as programações mais, não vou dizer chamativas, mas as mais, o maior número de audiência, né, da Globo, né, eles anunciam ali, né? E eu estava lendo hoje de manhã, antes de ir para a aula, um post de um professor lá do seminário que falava sobre isso, de que é mais do que socialismo e capitalismo, né? É o título do texto dele. E aí ele comenta que, assim, que Marx... Aí, bom, a senhora é de humanas, se eu falar alguma coisa errada, me corrija, por favor. A gente tem o Marx aqui hoje. Aí ele comenta da diferença de que, na verdade, a guerra não é... Hoje a guerra entre o capitalismo e o socialismo não é com base nos preceitos de Marx, mas sim nos conceitos de Gramsci. E aí ele vai explicando tudo. Então eu não vou falar, porque eu não sei se a senhora vai falar na frente. Você contribui. Não, mas aí depois eu falo mais alguma coisa. Legal. Mas é uma guerra. Quando você vê essa ação da Globo, ela tem duas coisas. Primeiro, tem o lado do capital, realmente, que eu estou perdendo audiência, eu não sou mais a potência, eu não sou mais o domínio, a televisão perdeu um certo espaço, mas, por outro lado, eu sempre penso que vai criar um mapa conceitual de referência para um grupo extremamente enviesado, porque é divisão única. Só é o que a gente pensa, você vai assumir como verdade. Isso também é um problema, porque é uma guerra pela ideia, pela opinião do outro. Nós, os formadores de opinião hoje, eles estão aí para te convencer, e a gente está vendo isso em todos os lugares. Então, são nos influencers, são em todo lugar, guerra por convencer a nossa mente. A gente vê isso do menor, que é, por exemplo, o marketing literal, que é essa guerra que eu te convença daquilo que a gente quer que você acredite, mas isso está sendo feito de forma, no macro também, pelos veículos de comunicação. Então, eu falo que são dois mundos. Eu almoço na sala, na cozinha tem uma TV pequenininha, eu almoço assistindo um jornal. Nem devia, né? Porque o apetite fica ruim, mas é bom que não engorda. E depois você vai... Quando eu faço caminhada, eu ponho podcast do Pingo nos Is, da Jovem Pan. Misericórdia, são dois mundos. Então, não, isso está acontecendo no macro, no mundo, essa guerra. Então, tem pesquisas indicando que 59% dos universitários que vão para universidades se declarando cristãos, eles mudam de categoria quando eles voltam no final do curso deles. Então, eu tenho uma prima, que o marido dela é um petista ferrenho, ela é uma mulher super, super, super crente, tinha 2 filhos, os 2 conseguiram estudar, passar na Unicamp. No segundo ano da faculdade, ela falou para mim, Marineide, nenhum dos meus filhos querem mais ouvir nem falar de Deus.
A gente pode, eles moram aqui, mas eles não querem nem ouvir falar, eles falam que isso não faz mais parte da vida deles. E isso não estou falando especificamente que é essa universidade, de jeito nenhum. Mas o que tem se visto é essa guerra pela mente, por forjar a mente das pessoas, dizendo de uma visão específica, e que quantas vezes fala que a gente está errado, né? Então, o Instituto George Burney, ele fala que 9 de cada 10 adultos que se declaram cristãos não têm uma cosmovisão bíblica. Tá? Então, muito do que eu vou apresentar a partir de agora, que são o eixo da nossa aula, e aí eu sempre falo, gente, quem é da academia tem que dar crédito, então nada disso é meu. Esse Dr. David Nobel, ele escreveu esse artigo, esse livro, né, na verdade, Forcing Change, e ele fala sobre esses argumentos que eu vou usar, eles estão num artigo publicado, aí está disponível, a editora Fiel sempre reforça esse material, e muito do que eu vou colocar aqui hoje tem a ver, destes dados que estão no material dele, tá? Inclusive a fonte dessas pesquisas, tá? Na semana passada a gente falou, só retomando, porque eu sempre, assim como está claro na minha mente um fluxo, eu quero que esteja na mente de vocês, a gente falou que toda cosmovisão, então se a cosmovisão é essa lente por onde o homem enxerga o mundo, e a partir da forma como ele enxerga o mundo, ele age no mundo. Então, esse é o fundamento. E a nossa aula da semana passada foi basicamente discutir esses 5 elementos da cosmovisão, que ela envolve uma compreensão acerca de Deus, uma compreensão acerca da realidade, uma compreensão acerca da moralidade, do certo e do errado, uma concepção acerca do conhecimento, que envolve chegar a uma concepção de verdade, ou seja, o que é verdadeiro para mim, né? Vai dizer, então, assumimos que o universo foi criado pela palavra de Deus, que é a minha fonte, de onde vem, e um olhar sobre o que é o ser humano e como que ele está posto neste mundo. Então, essa foi a nossa aula da semana passada, então, as 5 principais áreas que envolvem uma cosmovisão. Tá? E que, de novo, a gente fala, mesmo que eu não pense, mesmo que eu não me gaste, a partir de como eu chego a essas concepções, eu vou agir no mundo, ok? Apesar que a gente vai trabalhar hoje com as principais cosmovisões, uma coisa que eu sempre coloco, e eu uso até um slide muito parecido com isso nas aulas que eu dou no Mackenzie, inclusive essa parte de baixo eu peguei literalmente a frase também, eu só mudei a parte de cima. Então, esse material que eu uso para dar aula no Mackenzie, lá ele traz que todas as cosmovisões que existem, elas vão ser concentradas nessas 3 visões, macrovisões. Então, eu posso ter e a gente vai estudar 6 hoje, então você vai estudar, vai olhar, né, 6 cosmovisões, elas vão se enquadrar numa dessas visões de mundo. Ou ela é naturalista, então é a questão de causa e efeito, de que o mundo está então, a ciência, por exemplo, é extremamente naturalística. É a questão então, a evolução, o tender para o caos, o tende para o organizado. Então, quais são as leis da física, quais são as leis da natureza, para a gente entender, todo o conhecimento vai ser buscado a partir disso. Então, a primeira visão é a visão naturalística. Mesmo que exista uma perspectiva de Deus dentro de alguma dessas correntes naturalistas, essa perspectiva não é de um Deus que está no controle, é um Deus que, se ele for contemplado, ele deu corda no universo e deixou ele rodar. Então, isso é o que
alguns autores, acho que, se eu não me engano, o Fábio Conder Comparato, que é um dos livros de onde eu tiro muita coisa para as aulas, traz. Marineide, aí ele, então, assim, ele tira o Deus criador. Existe Não, um ele, Deus mesmo que ele, participativo? ele tira o Deus interventor, eu acho. A naturalística, ela vai dizer que se Deus existe, ele deu corda e deixou rodar. Ele não fica lá mexendo e intervindo. Ele não está controlando. O que controla são as sucessões de causas e efeitos, as leis da física. Então, por exemplo, se você pegar a gente vai falar um pouco de uma dessas visões, que é a questão do determinismo. Mas não que Deus intervém na lei, Deus fez chover. Não, choveu porque o homem nasceu assim porque então, geneticamente constituído, predisposição hereditária, vou explicar pela naturalística, não por uma intervenção, Deus quis, em cada coisa, não, isso não existe, na naturalística não existe. Então, essa naturalística é uma forma, como um dos 3 pilares onde a gente consegue colocar essas cosmovisões. A outra é uma cosmovisão teocêntrica, e aí a gente consegue colocar cosmovisões teocêntricas diferentes dentro dessas concepções. Então, a existência de um Deus. Mas qual Deus? Então, teocêntrica considera a existência de um Deus ou de deuses, né? Porque o monoteísmo, o politeísmo, eles são teocêntricos. De alguma forma, eu pressuponho a existência, tá? E aí a gente cai na outra vertente, que é a antropocêntrica, que é totalmente centrada no homem. Então, qualquer uma das que a gente olhar, a primeira coisa, e eu falo para os alunos, nosso desafio é sair daqui sabendo onde eu estou nisso. Pressupõe-se na sala de aula que tenha muitas. Pressupõe-se na aula da escola dominical. E aí a pergunta é: estão todos de acordo? Oiê. Óbvio que eu não tenho duas. Eu não posso ter 2 dessas visões. A minha visão é teocêntrica sempre. Então, ele fala que a gente, ao longo da história, a gente tem se inclinado a conhecer. E a primeira coisa que a gente tem que saber, então, eu preciso saber, aí eu preciso me indagar qual é a minha visão de mundo, tá? Aí, hoje, a gente vai falar, então, sobre essas 6 principais cosmovisões, novamente, com base no Dr. David Noble, e elas são colocadas em 6. Então, a nossa cosmovisão, que mesmo a gente eventualmente não pensando sobre ela tem que ser a nossa, né, para a gente se chamar de cristão e para a gente ser coerente com o lugar que a gente vive, com o estilo de vida que a gente adotou, com o que a gente considera verdadeiro, a gente chama, então, nós somos pintadinhos de amarelo ali, nossa visão é uma cosmovisão cristã e o nosso foco aqui é sempre trazer aquilo que a gente está estudando para esse eixo da cosmovisão cristã. Mas aí ele coloca as outras grandes, então macros, gente, a gente vai achar outras coisas no meio? Vai. Mas as 6 grandes, os grandes eixos, por isso chamam-se principais, aí os outros... E aí, gente, é tão curioso que ontem à noite eu recebia, já estava com a aula pronta desde a semana passada, até falei pro Elton, semana passada, a aula de semana que vem está pronta. Ontem à noite eu recebi um negócio que saiu uma matéria da Super Interessante, dividindo o mundo em termos de religiões, tal, e os números estão muito parecidos com isso, com esse material que o Dr. David publicou. Então, as cosmovisões, 6 cosmovisões, sendo que 5 delas são oposição. Por quê? Porque todas elas foram desvios daquilo que a gente entende como se Deus foi Deus que criou, o ponto era a visão cristã, a visão
primeiro da visão do Antigo Testamento, né, e depois a promessa do Messias, a vinda do Messias, e desde a criação, queda, redenção, a redenção viria por Jesus, aí Jesus veio, a redenção se estabelece por meio do Jesus que veio, mas é uma visão que perpassa desde a criação, então a visão que foi dada a Adão, que foi dada a Abraão, que foi dada a Moisés, como promessa, que veio para os discípulos como concretude, que veio para Paulo como um extemporâneo, e que veio para cada um de nós por meio dos evangelhos. Então, todas essas outras, elas são oposição a isso. Então, a gente vai ver um pouquinho, passar, né, a cosmovisão islâmica, cosmovisão humanista, humanista cósmica, marxista e pós-moderna. Isso, ai, gente, nunca ouvi falar de humanista cósmica. Então, vamos ouvir rapidamente pela voz do Dr. David, a cosmovisão pós-moderna, que é a última, e é a partir dela que a gente pegou os principais tópicos para as próximas aulas, tá? Então, cosmovisão cristã, e aí a gente se pergunta, né? Realmente a gente vive com esse mapa conceitual da cosmovisão cristã? Então, ele fala, o material traz que os cristãos formam o maior grupo religioso da Terra. Nós somos aproximadamente 31% dos 7,3 bilhões de pessoas existentes no mundo, e aqui no material da Super Interessante, se eu não me engano, deixa eu até conferir, mas acho que eles falam em 7,8% e 32%, tenho quase certeza. 7,8 bilhões. Exatamente. Está na Super Interessante, eu recebi ontem à noite. Eles falam em 7,8 bilhões e que 32% são cristãos. Então, há 30 anos atrás, Francis Schaeffer, ele que fala dessa questão da ruptura de cosmovisões, então, de onde para nós era o berço, né, dos nossos, muito do cristianismo, quando você vai aos Estados Unidos, e quando faz a Declaração da Independência dos Estados Unidos, você vai olhar lá toda uma perspectiva cristã, a oração, toda uma orientação em busca de sabedoria de Deus para conduzir um país, e hoje a gente vê realmente uma ruptura em relação a isso, e de forma que você vê, é um mundo extremamente capitalista, vai deixando aquilo que era o mapa conceitual. Então, é o movimento maior, que o Francis Schaeffer, ele fala que nos Estados Unidos, isso era o secularismo, foi tomando conta, inclusive por conta de falha dos próprios cristãos em sustentar qual é a sua cosmovisão, qual a sua compreensão e viver de acordo com ela, porque quando você só declara e não faz, você está enfraquecendo de qualquer forma, tá? Então, não ter mais como referência Jesus, os seus ensinamentos no esquema conceitual. Então, a gente vai se distanciando daquilo que seria. E eu acho lindo, tem gente que acha pretensão, mas eu acho lindo quando Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele é um cara muito convicto, que a partir do momento que ele foi convencido naquela estrada, de que aquele que chamava ele era Jesus Cristo, ele ia assumir um novo esquema conceitual, e a partir de então, seus comportamentos eram de um imitador dele, e a mente cativa e o comportamento moldado por essa concepção. O problema muito que a gente tem do enfraquecimento da cosmovisão cristã é a gente dizer acreditar numa coisa, mas quando a gente vai se comportar, a gente usa uma outra concepção no lugar. Então, 31% da população do mundo vivendo realmente com uma mente e comportamentos cativos
Eu acho que o impacto, não sei o que vocês pensam, mas eu acho que o impacto, que a gente deveria ter um impacto bem maior no mundo. Só que como a gente não assume esse mapa conceitual para moldar, como a gente, Paulo, a gente vê isso muito claramente. Ele tinha uma concepção de mundo, ele mudou de concepção de mundo, a partir daqui o comportamento foi completamente transformado, ele fala assim, aquilo que eu julgava lucro, aquilo que tudo que eu pensava, eu desfiz e refiz outro. Então, é uma força muito grande, seria uma força muito... E aqui a gente fala, né, óbvio que 31% da população do mundo envolve evangélicos e católicos, tá? Então, a ideia de referência aqui é a nossa regra de fé e prática ser a palavra de Deus, a Bíblia. Essa, então, é a grande área. Segunda grande cosmovisão, e essa eu acho que não sei o que vocês pensam, mas tudo que a gente lê é assustador em relação à força que os muçulmanos têm. O volume de crescimento dessa religião. O que ela tem em comum com a gente? É uma religião monoteísta. Quando você lê o Alcorão, quando você estuda um pouquinho, eu conheço muito pouco, mas do que conhece, a gente sabe que quando ele está falando de um Deus que é um Deus criador. Ele considera como profeta Adão, ele considera como profeta Abraão, Moisés, ele pega... Vai falar? Ele pega o Velho Testamento. Você vai falar, abrir o microfone ou eu que foi sem querer? Então, os muçulmanos hoje, eles são, se a gente está lá em 31 para 32% da população do mundo, eles estão na faixa de 24% da população mundial, só que eles têm estratégias de crescimento, e eles têm a questão da força muito forte. Então, esse Sergei Trifkovic, sei lá se é Kovic, ele fala que o Islã não é uma mera religião, ele é todo um modo de vida, ele é um sistema social, político, jurídico, então ele tem uma cosmovisão que é peculiar, ele pegou uma parte daquilo que a gente considera verdadeiro, em termos de história da criação, mas ele entende lá que isso foi dado como uma revelação para Maomé, que Maomé é o profeta, e a partir daí escreveu uma lei que foi recebida do anjo Gabriel, e saiu esse modo de viver, então, que é uma concepção de um conflito eterno, entre a terra da paz e a terra da guerra, e que ele tem que combater, porque ele vai herdar a salvação pela obediência àquilo que é o propósito. Então, Alá, nessa concepção, seria Deus criador. Ele considera que Deus é criador, que Deus é soberano, mas ele vai fazer toda um movimento em relação à questão de como a revelação foi dada, a quem foi dada, o que a gente pretende em relação a isso. Não é simplesmente um reino eterno, mas é uma guerra santa aqui na Terra. E aí, quando a gente fala qual é a minha referência, a palavra de Deus, qual é a referência deles? É a Suna, né, e a Sharia. Na verdade, o correto seria colocar a Sharia e a Suna, porque a Sharia seria a lei que foi dada. Então, a lei seria o código, o Alcorão, a parte lei.
E a Suna seria quase como histórias em que envolve o profeta, então ela seria mais uma parte histórica, e aí dentro da religião todos os muçulmanos levam em consideração a Sharia, mas nem todos os muçulmanos aceitam a Suna, mas todos eles aceitam essa compreensão de que o mundo foi criado por um Deus soberano e são monoteístas e só pode adorar Alá, e a gente tem que admirar que é um zelo por esse Alá, né, que não pode fazer uma charge de Maomé, que é o profeta, não pode brincar com Alá, não pode pronunciar. Então, aí a gente vê lá os xiitas são aqueles que levam em consideração só a lei, a Sharia. E os sunitas são aqueles que levam em consideração as duas partes, tanto a lei como as histórias, que o livro do Alcorão, ele compõe duas partes, pelo menos duas partes principais, que é a Suna e a Sharia. A Sharia, a lei, que teria que vir primeiro, e a Suna, a parte das histórias. Então, os sunitas e os xiitas só seguem a Sharia, e os sunitas acreditam também na parte histórica. Então, essa é uma macrovisão, e eles têm uma força, eles levam isso muito a sério, eles vivem essa guerra santa, eles acreditam no juízo final, eles acreditam que existem decretos, anjos, profetas, que o livro é o livro da lei. Então, eles têm muitas coisas que é muito parecido com o nosso. Agora, este outro lado, né, então, Maomé, essa guerra contínua, então, eles divergem completamente da gente, inclusive na forma de disseminar isso, tá? E nós não trazemos, se a gente olha, por exemplo, Calvino, ele vai tentar exatamente fazer uma separação Estado e Igreja. Aqui, a visão islâmica é de que tudo é um sistema político, jurídico e social embrenhado um dentro do outro. Isso é bem peculiar deles e bem distinto da gente. Próximo. Marineide, antes de passar, trazendo para o nosso lado usual, seria a lei, a Bíblia e a tradição. E aí nós temos a tradição ortodoxa, nós temos a tradição católica romana, nós temos a tradição evangélica europeia. Então, assim, nós temos visões aí que, além do que está na Bíblia, entra a tradição. Então, também tem isso, né? Então, tem esse detalhe. E voltando na parte do crescimento islâmico, nós temos um crescimento vegetativo. Então, na Europa, ele está com um aumento nesse crescimento vegetativo muito maior do que a população local, que, em teoria, era evangélica, que hoje deixou de ser. Marinei? Oi, pode contribuir. Só lembrando a questão do islamismo, né? O islamismo, ele realmente cresce, talvez aí muito mais, tem o crescimento vegetativo, né, como o Elton disse, mas também tem o crescimento pela lacuna que o cristianismo deixa. E isso que eu estou falando lá atrás no outro, exatamente isso. Esse crescimento, as pessoas estão sempre em busca de Deus, ou em busca de alguma coisa que possa preencher a vida delas. Isso. O islamismo traz isso através de tradições, através de uma aplicação forçada, né, na pessoa, a lavagem cerebral, vamos dizer assim, né, em cima das pessoas, de tal forma que as pessoas se sentem pertencente àquilo e praticante daquilo, né? Agora, quando a gente vai para conflito com a cosmovisão cristã, o principal pilar que separa ali, né, é que eles não aceitam que Deus tenha um filho. Né? Exatamente. Eles não aceitam isso. Se você for conversar com um muçulmano, a primeira questão que vai conflitar vai ser, não, mas Deus não tem filho. Eles não aceitam a ideia de salvação. E, aliás, eu não falei da última linha, que exatamente é a mais importante, que é o pilar, né, de que esse homem, o que ele não precisa de salvação, ele precisa de obediência só.
Exatamente. Então, é uma grande diferença que tem com a cosmovisão cristã, né? Ainda bem que você retomou, porque eu deixei o mais importante. Eu já tentei ler o Alcorão, tem a parte histórica recheada de coisas que, se comparar, tipo, lá, alguém tentando comparar, né, Maomé com Jesus Cristo, vai perceber de cara que Maomé cometia coisas absurdas, né, atos de violência, agressão física e coisa do tipo, né, até estupro tem lá, né, nos livros históricos da Suna, mas, então, assim, a gente compara de cara que não tem nada a ver com Jesus Cristo, né? Então, mas, assim, quem tem interesse em conhecer as diferenças, porque é o seguinte, quando alguém pensa em evangelismo, né, pessoal, em você evangelizar pessoas, uma hora você vai dar de cara com o islâmico. Precisa conhecer. Precisa saber um pouquinho de o que falar, o que você poderia ali tentar argumentar, porque senão você vai entrar num conflito difícil. Uhum. Se alguém tiver curiosidade, tem PDF do Alcorão disponível na internet. Se eu não me engano, é o Centro Cultural de Foz do Iguaçu. Acho que foi lá que eu vi um PDF. Eu tinha ouvido o pastor Augusto Nicodemos falar que tinha, eu entrei lá e dei uma zapiada lá. Então, tem PDF disponível, se alguém tiver curiosidade. Eu tenho o PDF, eu já tive essas curiosidades de ler, né, de várias coisas, porque eu já tive essa experiência de tentar conversar com muçulmano, né, com indianos, com pessoas de culturas diferentes, né, e aí eu tive essa curiosidade, passei a ler o Alcorão para entender um pouquinho, né. Uhum. E aí, não tem como, a gente está num mundo que aí, olha, as fatias, é uma fatia gigante, é um quarto da população do mundo, praticamente, que tem essa visão de mundo, vive por uma perspectiva essa, que a gente está, então, se eu obedecer é suficiente, não tem salvador, vou receber uma recompensa de Alá lá quando eu passar, chegar no paraíso. Então, o que a Allah pedir para eu fazer, eu vou fazer. E eles demonstram muito mais convicção quando são convertidos do que a gente, né, como cristão. Por isso, essa força. Então, eles usam a força bruta, mas eles são... como alguém, acho que quem falou essa lavagem cerebral, nesse sentido, que a partir daqui eu enxergo, eu entrei no mapa conceitual. Esse é o grande problema, que a gente, enquanto cristão, o nosso mapa conceitual fica muito namorando com todas as outras coisas do entorno, e eles muito menos. Então, você pode falar qual... Eu diria, eles não têm livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio, e para nada, nem social, eu não visto a roupa que eu quero, eu não caso com quem eu quero, eu não sou do partido que eu quero, não, a lei é tudo junto num lugar só, isso é muito diferente do que a gente tem no cristianismo, né? Sim. Então, aqui, vamos lá, então, eu sei que tem muita coisa, mas a gente tem que fazer uma aula para cada um, e aqui, hoje, a ideia é a gente apontar e vamos dar umas pinceladas, mas não dá para ser tudo. Então, aqui, a cosmovisão humanista. A gente tem principalmente, nasceu dessa cosmovisão humanista, as abordagens da psicologia centrada na pessoa. Então, quando a gente olha aqui as duas linhas aqui, essa questão do niilismo, que é o pensamento principalmente do Nietzsche, toda vez que eu vou falar, não é Schopenhauer. Quando eu vou falar Schopenhauer, sempre vem agora não veio o nome do outro filósofo, mas acho que é Schopenhauer, que ele é niilista também. Então, a cosmovisão humanista é aquilo que a gente colocou lá nas 3 visões. A gente tem ali a naturalística, a gente tem a visão antropocêntrica, e principalmente o humanismo, ele nasceu dessa questão, desse lugar de que
a partir de uma visão que foi por muito tempo, principalmente o período da Idade Média, que a igreja determinou todos os rumos e que a ideia de Deus perpassava todas as coisas, Deus era a lei, Deus era o sistema político, Deus era, então, o absolutismo, tudo que estava posto, a visão humanista, ela vem trocar esse lugar e colocar essa força na pessoa. Então, as abordagens o Skinner, por exemplo, com a psicologia comportamental, o Carl Roger com o humanismo. Então, aqui são psicólogos que receberam prêmios de humanista do ano, no sentido de, a partir de seus pensamentos, tirar esse lugar de centralidade de Deus para colocar o papel do homem. A psicologia humanista é extremamente em você mesmo, é dentro de você que você vai achar esse lugar do seu desenvolvimento. A gente vai achar dentro do humanismo os ateus, os biólogos, aí a gente tem aí o homem extremamente famoso, o Richard Dawkins, que acho que ele é um dos maiores contestadores do pensamento cristão, e escreveu e explicitamente defendia a questão do delírio, que é a religião, então Deus um delírio, e a gente vê que é o conflito de pensamentos que é tão antagônico que ele falava que o criacionismo é um insulto ao intelecto. Então, acreditar nisso que vocês dizem ser a concepção de vocês de mundo, ou seja, quando a gente fala de uma abordagem teocêntrica, concepção de criação, ele fala, isso é um insulto à inteligência. Então, ele vai pensar na ideia de que a ciência é a inteligente. Não que a ciência não seja inteligente, eu admiro a ciência muito, mas a ciência erra na questão de isto ou aquilo. Então, como eu não consigo provar, e aí a gente pega principalmente o empirismo, que vai dizer que tudo é verdadeiro no limite do observável. Então, tudo que você não consegue provar insulta o intelecto. Então, a gente fica só na dimensão de cá, sem passar para o metafísico. Então, o conhecimento, ele é verdadeiro no limite do observável. Então, eu peguei aqui, eliminei uma concepção de Deus, porque eu não consigo prová-la, e eu me atenho simplesmente a uma construção do conhecimento, negando o primeiro pressuposto, de que numa concepção tem... E aí eu vou criar uma visão, e a gente falou isso semana passada. Como que Deus passa nessa visão? Passa pela negação. E o niilismo, que eu acho que é o maior dor existencial, que é achar que nada, não existe nada que suporte a nossa existência, senão nós mesmos, e nós estamos aqui, nós com as pessoas e com as coisas, e simplesmente. E aí o Nietzsche, no Fragmentos Póstumos, que ele é um existencialista, de uma visão extremamente niilista, ele é o dono do pensamento niilista, né? Ele fala que o niilista é um homem que julga que o mundo tal como é não deveria existir, e o mundo tal como deveria ser não existe. Portanto, viver, tanto agir, sofrer, querer, sentir, as emoções, é tudo vão. Então, é extremamente do vazio. E eu falo que essa concepção, ela vai olhar a liberdade, vai ter uma aula que a gente vai falar um pouco de liberdade, ela vai olhar a liberdade como quase uma condenação à escolha nossa, nós estamos aqui, nós com as coisas e com as pessoas, e nós temos que escolher isto ou aquilo, mas nós estamos condenados a ser livre, a gente pode fazer o que quiser dentro da própria existência, porque o outro lado é negado, porque no limite do observável ele não existe. Então, aqui se misturam tanto o humanismo, a gente vai chegar no existencialismo, a gente vai chegar no niilismo, por este lugar. E a gente tem visto este como um pensamento também de muita confrontação em relação à concepção cristã
nessa abordagem. Depois aqui eu vou passar a palavra para o Rafael, que leu um texto, né? Que ouviu algumas coisas para contribuir com a gente, que essa é uma outra visão extremamente materialista. Eu acho que ela já teve mais força, não sei qual a percepção de vocês, mas eu acho que ela já foi mais forte. Rafael, está aí? Não, é que eu achei que você ia acabar de falar, eu não queria interromper. Não, pode falar. Então, no texto que eu li, ele fala, na verdade, a respeito de que a cosmovisão marxista, não a cosmovisão marxista, mas a ideia, essa dualidade entre capitalismo e socialismo, ela existe muito, não na questão política, na verdade, ou econômica, enfim, mas sim na questão das ideias. Então, que é o que o Gramsci vai trazer. Então, assim, a cosmovisão marxista, ela não vou dizer que ela perdeu força, pelo menos na minha visão. Eu acho que ela foi, através desse autor, o Gramsci, ela foi redirecionada para algo que você consegue controlar e disseminar mais essa ideia, de distribuir mais essa ideia, pulverizar na ideia de, assim como lá numa plantação agrícola, o avião passa distribuindo todo o agrotóxico e vai jogando, né? Acho que de pulverizar nessa ideia, de jogar nas questões mais sutis. Então, se a gente for pensar nos filmes que a gente assiste, nas séries, nas conversas que a gente tem em outros ambientes, está tudo já permeado pela ideia, essa ideia do social, dessa briga que tem, que o Marx traz a ideia do oprimido e do opressor, mas que de alguma forma isso foi colocado não como uma revolução realmente ser feita com mãos armadas, mas sim no campo das ideias, para que as pessoas comprassem a ideia e tivessem aquilo como natural, porque pegando na ideia, e aí agora é mais eu falando, na verdade, pegando até mesmo na ideia do humanismo, ela faz todo sentido. Por quê? Você cria uma ideia e faz com que a pessoa pense que foi ela que teve aquela ideia. Então, aí o que acontece? Ela vai comprar aquilo e ela vai achar que ela é dona de toda a razão, de que ela vai conseguir realmente pensar a respeito de tudo, mas o que ela não percebe é que ela foi extremamente influenciada por estímulos externos que, assim, estavam sutis na vida dela. Então, a minha esposa trabalha com brechó, e aí ela faz, assim, e ela tem muita preocupação com questão de que roupa que ela vai vender, enfim, e ela segue diversas lojas de brechó, enfim, e às vezes ela me mostra uma coisa ou outra, assim, né? E aí é interessante perceber que as pessoas, elas vão, no decorrer do tempo, elas vão se degradando, né? Assim, o conceito de imagem, o conceito de... seja do que for, as pessoas, porque o entorno vai tomando uma proporção tão grande que você começa realmente a relativizar as coisas. E você relativiza às vezes, sem perceber, né? Então... E aí tudo isso, aí me veio à cabeça, assim, me explodiu muito hoje de manhã assistir para o culto, foi lendo o texto, porque falei assim, faz todo sentido assim no campo das ideias, né? Assim, a gente pode às vezes parar para pensar nisso, mas ver a construção, né, assim, de que Marx tinha uma ideia, mas aí veio alguém que melhorou, assim, que aprimorou aquilo e conseguiu divulgar, enfim, é o que a gente percebe. Então, assim, o que a Globo faz com a ideia do receptor é justamente isso. Ela não está vendendo que o Bolsonaro é ruim. Eu vou te dar a possibilidade de você assistir sua novela, de você poder assistir seu jogo na quarta-feira, de você, enfim. Eu não vou falar nada de política. A ideia não é falar de política, mas eu vou te proporcionar informação. Então, e aí você fica refém daquele sistema, né? Então, era isso que eu tinha para comentar a respeito de Marx, e aí trazendo essa ideia mais, não vou dizer atualizada, né, mas um pensamento mais, uma atualização desse pensamento, né, vamos dizer assim. E aí a gente, hoje, esse tipo de ideia, ela tem seus redutos, ela tem os seus militantes, né, então, assim, esse lugar desse olhar de que tudo é uma guerra social o tempo todo, que tem sempre o opressor e o oprimido, que tem
a ideia de mais-valia do trabalhador, que a gente pode virar esse sistema, quebrar isso que está posto em termos do capital e fazer algo que seja mais sustentável, mas a crítica é que elimina as outras dimensões. Quando a gente olha os 5 olhares, os 5 tópicos principais, a gente começou a negar no primeiro, né, uma cosmovisão de que tudo se concentra e tudo se refere simplesmente ao estar aqui, não tem o transcendente. Então, é uma guerra, porque existe o lado do ateísmo realmente, da negação de Deus, e aqui, esse olhar e de novo, nem tudo e nem toda a cosmovisão em algum lugar, é óbvio que uma sociedade mais justa seria algo interessante, mas ela fica ideológica, e até semana passada eu tinha inicialmente posto uma discussão acerca de ideologias, mas eu falei, não, a gente não tem tempo, é escola dominical, e eu tô com o texto bíblico base aqui, e eu fico agoniando se a gente não estuda a Bíblia, porque a gente não veio aqui só fazer aula de história, né, essa é a minha preocupação. Mas aí eu converjo e eu tenho que falar um pouquinho de cada um. E aí aqui vamos pular, porque já deu quase a hora de terminar, ainda faltam 2. A gente não vai conseguir terminar hoje, porque também a gente também não adianta só passar. Mas eu acho que isso precisa, ao longo das outras aulas, essas coisas elas vão voltar, porque, de novo, o eixo macro do nosso pensamento aqui é a cultura, o cristão e a cultura. Cultura é todo esse olhar sobre toda essa ótica que perpassa esse mundo. Então, onde cada uma dessas cosmovisões deu, é essa lógica da nossa proposta. Então, gente, eu vou fazer uma proposta, tá? Não vai dar para a gente terminar, porque a gente ainda tem a cosmovisão humanística cósmica, cosmovisão pós-moderna. Então, vamos fazer o seguinte, só para eu acho que a gente precisa olhar, e eu queria que a gente olhasse Romanos, e a gente para aqui, porque o horário já deu, e quando eu ponho no slide, eu sempre acho que cabe mais, mas a gente termina essa aula na semana que vem. Pode ser? Porque eu acho que eu não quero extrapolar demais a hora, mas eu acho que a gente precisa ir na Bíblia. Pode ser? Perfeito. Então, vamos lá. Pode falar. Então, Romanos 1, os versículos de 18 até o final, todo, ele vai, na leitura aqui, ele vai colocar especificamente aqui, quando surge cada um desse mundo das ideias, a palavra de Deus, ela vai falar que essa depravação do homem, esse desvio do homem, ele vai receber a ira de Deus. Porque o homem, com todas essas concepções, o que ele está tentando fazer? Ele tira o lugar da divindade do eterno, ele tirou, então a gente veio deturpando isso aos poucos. Esse monte de ideias, elas estão sendo, de outras visões, elas foram sendo introduzidas aos poucos, e o homem chegou uma hora que a gente então tirou o teocêntrico, e de um lado a gente se colocou nesse lugar, e de outro lado a gente colocou a própria ciência mas de alguma forma nós fizemos simplesmente na lógica e no nosso mapa conceitual, a gente deu o lugar de divino a outra. Então a ciência é divina, que é lugar, tá aí Moisés, que passou por mestrado e doutorado, Elton, que é super bem qualificado, Rafael, que também passou por, que é lugar que as pessoas se pensam mais Deus do que numa academia. É só hospital e tribunal, porque são os 3 deuses do universo, né? Os grandes acadêmicos, os advogados e os médicos. São todos, se tiver o Edinho aí, que me desculpe. Mas aí aqui o texto vai dizer: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, ou seja, o que sabem porque Deus revelou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem
desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Isso remete, Elton, àquilo que a gente conversou a semana passada, que não há como dar a desculpa de que não sabíamos. A própria Bíblia diz que as pessoas chegaram a essas compreensões distorcidas pelas próprias concupiscências humanas, porque mesmo que eu não tenha acesso à palavra, a própria natureza, ao longo de toda a história, Deus se deu a conhecer a partir das coisas existentes, e por isso a gente é indesculpável. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou tais homens a imundícias, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Então, mente, coração, corpo físico, tudo foi entregue à própria concupiscência do homem. Quer dizer, eles quiseram se tornar Deus, Deus falou, olha, tá, vocês estão entregues, então se vocês são Deus, vocês estão entregues a si mesmos, e aí a gente vai cada vez mais chegando a essas visões que são cada vez mais centradas no homem, porque o homem está chamando para ele a própria divindade. Então, mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram a criatura, servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, aí a gente vai voltar nesse mesmo capítulo na semana que vem, mas toda a origem de qualquer uma dessas cosmovisões e das que a gente verá, então, até essa humanista cósmica, que é principalmente a questão da nova era, e a gente vai voltar a partir dela na semana que vem, mas tudo isso é uma tentativa de mente e coração humano assumir o lugar da divindade. Então, nós, olhando, a gente toma-se por sábio e a gente começa a criar concepções de mundo, e a gente vai criando, então, mapas conceituais, e a gente vai se desviando cada vez mais daquilo que seria o propósito do Criador. E uma das coisas que eu acho que é mais difícil na questão da cosmovisão cristã, da gente aceitar como ser humano, é porque a gente é muito pretensioso. E a cosmovisão cristã, a gente precisa aceitar que somos completamente dependentes de Deus, que a vontade de Deus é soberana, que eu não vou... Então, de alguma forma, ela tira essa potência que o próprio humanismo ele vai colocar no homem. Se a gente estuda, acho que é Spinoza, o pensamento de Spinoza é todo sobre a potência, o ser. E quando a gente fala que a gente aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, aí Paulo vai falar, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu agora tenho, eu vivo ele numa outra perspectiva. E isso é muito desinvestir de nós mesmos como seres humanos. E uma das coisas que mais desvia a gente da cosmovisão cristã é a gente se tornar sábio demais, se achar sábio demais. Então, eu sou tão sábio agora que eu falo, gente, que bobagem é essa? O Dawkins está aí para mostrar como eu posso me achar agora o Senhor de tudo que é verdadeiro, de tudo que então eu me torno a fonte disso. Então eu saio dessa dimensão de Deus no centro e eu falo, homem, a gente é muito bom. A gente é muito bom. A gente é muito bom intelectualmente. Então nosso coração, a nossa mente, a nossa consciência, elas vão sendo tomadas por esse achismo, e é muito mais fácil a gente aceitar que a gente tem uma potência do que assim, sem mim nada sois, sem mim nada podeis fazer. Concorda? E aí a gente vai tirando esse lugar de Deus, e aí
eventualmente a gente faz até uma outra coisa, que é distorcer a própria religião cristã. E quantas vezes a gente vê aí as pessoas, eu ordeno a Deus que ele faça isso, eu reivindico. Outro dia eu ouvi uma música tão ridícula, eu estava ouvindo no Spotify, e aí entrou uma trilha recomendada, aí a mulher falava, cantava uma música assim, chora, 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 alguma coisa assim, chora, 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 que ele responde, e se ele não insistir, se ele não conceder, chora, chora mais, até que ele te atenda. Que soberano é esse, que uma birra de um filho, mas e até nesse chora-chora, é uma arrogância humana. E a gente vai assumindo essas visões e a gente vai tomando isso como nossa forma de viver. Então, isso é muito mais do que isso, e para passar tudo demora, então a gente continua com essa aula na próxima semana, com as outras visões e com alguns pontos de estudo desse texto de Romanos até o final do capítulo para a próxima semana. Ok? Desculpa extrapolar, mas Valtinho, uma alegria tê-lo. Vangri, que bom que voltou. Marcinha, fique conosco sempre, é uma alegria. Rafael, seja bem-vindo. E, gente, dúvidas, comentários, dificuldades, Moisés e Rafael agora estão aí, os problemas acabaram. Assim, né? Eu explico e eles esclarecem. Estamos aí. Tá? Então, obrigada, Elton, por contribuir. Valtinho, quando quiser, e se a gente estiver viajando muito também, é só falar, gente, vamos descer para a terra, tá bom? E estamos juntos. Tá, eu participo um pouco online, porque normalmente eu estou na igreja, né? Quase todo domingo eu estou lá. Ou estou na escola de diácono, estou na escola de som, então eu estou participando mais dos cursos presenciais mesmo. Por isso que raramente eu estou no online. Eu te vejo sempre lá. Eu sou testemunha fiel de que você é fiel em pôr sua motinha do lado do carro lá. Gente, Deus abençoe. Obrigado. Desculpa extrapolar o tempo. Uma boa semana para vocês. E a gente continua a mesma aula na próxima semana com os outros tópicos, tá? Também. E sugestões, comentários, estamos abertos a rever, olhar, vamos mais devagar, tá pondo muita coisa num dia, tá indo muito superficialmente, é melhor ir mais profundamente em cada um. Estamos à disposição para a gente ajustar, tá bom? Amém. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Amém. Boa semana. Tchau, gente. Boa semana. Você vai à noite, Rafael? Eu queria perguntar para você, que com relação a como a gente vai funcionar as aulas, eu não sei se fala à noite ou você pode falar agora. Não, posso falar. Eu quero que a gente faça uma escala de disponibilidade. Então, eu assumi, porque eu estou indo na disponibilidade, porque o Moisés a gente já tinha conversado e ele não tem possibilidade essas primeiras semanas. Então, a gente alinhou isso lá no começo. E o Rubem não tinha chegado ainda. Entendi. Então, eu vou, de noite, eu vou te mandar a planilha com as aulas, e aí você fala, não, eu posso ficar com o dia 27 de fevereiro, ok. A gente vai fazer uma escala. Tá, não, tá bom. É só para eu saber também, porque como eu dou aula de segunda a sexta, aí eu coloco... Aí eu coloco, só para a gente, assim, saber o...